Na última aula, eu fiz uma revisão sobre a bioética. Viram que caiu bastante coisa no teste da bioética? Acho que só teve uma questão de utilitarismo, o resto era tudo bioética. Porque como eu já tinha trabalhado muito, né? Os outros conteúdos. Gente, mas é o seguinte, acaba que eu vou tendo que repetir algum conteúdo, porque o que acontece? Eu tô com pouca matéria agora, né? Para trabalhar, então a gente vai ter que ir repetindo algum conteúdo, tá? Igual na próxima prova, na prova mesmo, provavelmente devo cobrar 2 capítulos, por conta de ter pouco conteúdo pra gente trabalhar. Mas aí não esquenta não, que até lá eu resolvo como é que eu faço. E hoje vamos terminar então de falar sobre o juízo, sobre as sanções. Depois, antes de falar de moral, vou compartilhar um vídeo que eu queria ter passado na sexta-feira para vocês, gente. Mas não deu tempo, porque ele ia encaixar direitinho no momento antes das eleições, tá? Mas não é problema não, que Cortella, Mário Sérgio Cortella, é o Cortella, né, gente? Quem não conhece vai conhecer o Cortella hoje. É um grande filósofo da atualidade. Sou fãzaça desse cara, tá? E vou compartilhar um vídeo dele com vocês. Mas vamos aqui, então. Paramos Daiane, Diga. pode perguntar uma coisa? Eu tô querendo estudar pro teste semana que vem, tipo, na quarta, na quinta, mas só pra perguntar, qual capítulo você acha que vai cair? Estela, deixa eu ver aqui como é que tá o andar da carruagem. Para eu ver assim, Foi meio precipitada, né? Não, é porque a gente vai ter ainda, né, algumas aulas, aí eu vou ver se até onde que eu vou, se eu cobro mais um pouquinho de bioética, porque igual eu falei, o conteúdo tá bem limitado, né, que não tem muita coisa. Aí eu vejo e falo com vocês mais pra frente, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Paramos a página 45 sobre as sanções. Só um minuto. Aqui. Deixa eu só achar aqui o lugar certinho. Deixa eu aumentar aqui. Paramos aqui, ó. Então, voltando aqui, só um minuto. Qual página, Daiane? 45. Tá. Na hora que der, eu posso ler? Pode sim. Só um minutinho que eu vou deixar você ler, tá? Então, gente, nós, como eu já disse para vocês, existem alguns valores, né, gente, que são determinados pela sociedade. Alguns valores como que são ensinados, por exemplo, as crianças, igual tá aqui tá falando, agradecer, falar bom dia, essas coisinhas são valores que a sociedade cobra, né? A sociedade cobra para os pais. Então, alguns valores, gente, na nossa sociedade são reconhecidos como bons ou como ruins. Então, essa questão principalmente comportamental das crianças assim, são valores muito cobrados dos pais, né? Às vezes o menino, a questão de falar boa tarde, por favor, obrigado, e não só das crianças, mas existem alguns valores que são cobrados até de nós mesmos. Gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu, modéstia à parte, eu sou uma pessoa educada, sabe? Então, eu tenho assim, eu fico nervosa quando você vai comprar alguma coisa em algum lugar, a pessoa não agradece, né? Eu fico assim, gente, eu tô indo lá, tô beneficiando aquele mercado, comprando dele, então o mínimo é falar obrigado. Então, esses valores são cobrados, tá? Da sociedade. Então, do mesmo modo, quando agimos em padrões diferentes do esperado pela norma, estamos sujeitos a sanções, punições. Então, no caso de uma criança, por exemplo, que não age de acordo com os valores que foram ensinados,
ela pode ficar de castigo. Vamos supor que um funcionário de uma loja, vamos supor o patrão fala assim, quantos clientes chegarem, você, né, fala com os funcionários, exemplo, fale bom dia, agradeça. Vamos supor que esse funcionário não obedeça essas regras. Ele pode ser chamado a atenção, ele pode ser mandado embora. Então, essas são as sanções, as punições, tá? De acordo com o que não é respeitado, certo? Ou do que não, ou da forma, ou do que não é recomendado, beleza? Ô, Maria Fernanda, pode ler esse parágrafo aqui. Qual? Aqui, ó, não só na Ô, família. Daiane, Pois não, só um minuto, Maria pode Fernanda. perguntar uma coisa. Desculpa, Marfê, só rapidinho aqui. Não tem problema não. Mas aí, por exemplo, essa sanção vale para respeitar os costumes, mas também as leis, né? Então, pode ser para os dois coisas, né? Pode ser tanto para leis que não foram obedecidas, né? Tipo uma lei de trânsito, ou como pode ser para uma norma que é algo que não é universal, que foi desobedecido. Pode ser dentro da sua casa, por exemplo, o seu pai te dá um castigo, ou às vezes um funcionário que não obedeceu uma regra do trabalho, pode ser chamado a atenção, entendeu? Pode ser algo assim do tipo, tá bom? Ah, entendi sim. Obrigada. Por nada. Pode ler, Maria Fernanda. Não só na família, mas também na sociedade, o sujeito está ligado a valores, normas e sensações. Sanções. Tirar a vida de outro ser humano, por exemplo, é considerado como erro, visto que a norma social é a preservação da vida, sendo a prisão a sanção para aqueles que agem contra esse valor. A sanção funciona como um limite, um aviso de que aquele valor familiar ou comunitário está sendo desrespeitado. Assim, valor, norma e sanção são conceitos que caminham juntos na construção de qualquer comunidade. Por que acontece isso? Obrigada, Maria Fernanda. Por De conta nada. de que muitas pessoas elas não obedecem normas nem leis. Então, uma forma de frear as atitudes dessas pessoas é cobrando uma multa, é uma prisão, no caso de crianças, de filhos, por exemplo, é um castigo. Oi? Tipo, vamos supor aqui um exemplo de trânsito, tipo radar. Ah, tem uma placa lá sinalizando. Não ultrapasse 50 quilômetros. Não ultrapasse 50 quilômetros. Aí, tipo assim, aí a pessoa vai de 100. Aí tem um radar lá na frente que vai ver se, tipo assim, aquela pessoa, ela infringiu a lei. E se ela tiver infringido, tira alguns pontos da carteira e leva uma multa. Tipo isso? Exatamente, arrasou. Gente, essa Maria Fernanda tá chique, né? Infringiu uma lei. Adorei, tá, Maria Fernanda? É isso mesmo, Maria Fernanda. Daiane, Diga. só pra gente relembrar aqui, você pode diferenciar tipo, valor, norma e juízo, por favor? Daqui a pouquinho eu chego lá, pode ser? Então tá. Se inscrevam, é importante aqui em sanção. Então, sanção significa aplicar penalidades por determinadas condutas. Tipo que a Maria Fernanda falou, violou uma lei. Aí tem a multa, né? Aí, por exemplo, aí vai depender da violação, dependendo da lei, aí a punição é maior ou menor, né? Você desrespeitou um costume, aí tem uma punição, né? Aí vai de acordo com a situação, tá? De acordo com a situação. Deixa eu voltar aqui para a Estela, me perguntou, vamos com calma, Estela, só para eu voltar no seu raciocínio. Você quer saber o conceito de valor? Peraí, de juízo? Norma, valor e juízo. Tipo, se tem diferenças entre eles. Tá, norma, então deixa eu ir com calma para não perder o raciocínio. Norma, valor e juízo. Vamos no juízo. O juízo, ele pode ser de fato e de valor. Então, se você está falando de valor, Estela,
o valor, ele é muito pessoal, tá? Ele é subjetivo. Então, o que às vezes a minha família valoriza, a sua não valoriza. Às vezes o que a minha religião valoriza, a sua não valoriza. Certo? Então, o juízo, de fato, é aquilo que algo realmente é. Então, isso aqui é um celular. Isso aqui não é isso aqui, por exemplo, não é uma garrafa. Isso aqui não é deixa eu ver o quê? Sei lá, gente, tô sem ideia. Isso aqui é um celular, pronto, e acabou. Se ele é bonito ou feio, é juízo de valor. Mas que ele é um celular, ele é. Deu pra entender? Juízo de fato é o que aquilo realmente é. Juízo de valor é a forma como você qualifica aquilo. E os valores, eles vão variar de acordo com o lugar que você vive, com o seu costume, com sua crença. Diga. Isso daí que você falou é tipo assim, ele é uma pessoa, ele é rica, entendeu? Ele é uma pessoa, isso daí, ele é uma pessoa, é nada mais. Aí vai lá o juiz de valor ele é uma pessoa rica. Isso aí, olha, para você ter uma noção. Olha como é que o juiz de valor, ele vai variar. Gente, olha que interessante, você me chama a atenção para um negócio aqui, Gabriel. O meu marido trabalha numa escola pública. E o meu marido, a gente tinha um carro, a gente tem, né, na verdade. Mas a gente tinha um carro mais simples e uma motinha Shinerai, certo? As motinhas pequenininhas. O aluno dele, muito humilde, muito simples mesmo, tá, gente? Falou assim, nossa, professor, você é rico, você tem um carro e uma moto. Pro menininho humildezinho, o meu marido era rico. Agora, se eu chegar perto, talvez até de vocês, né? Eu não sei a condição de cada um aí. Mas vamos supor Maria Fernanda Fazendeira, rica aí do São Pedro Avaí. Se eu chegar... Ô, gente, eu tenho intimidade de brincar com vocês, tá, Maria Fernanda? Por isso que eu tô brincando assim, tá? Então, se eu chegar, por exemplo, com o meu carro, pra mim... Meu carro tá bom, mas se eu chegar na roça da Maria Fernanda, ter com as caminhonetonas, chique, eu vou falar assim, nossa, Maria Fernanda é rica. Mas se a Maria Fernanda chegar, por exemplo, perto de uma outra pessoa que tem... Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô querendo explicar? Então, o juiz de valor vai variar, né, Gabriel? Entendi. Entendeu? Então, o juiz de valor, a gente, é muito subjetivo. Então, às vezes, um de vocês não fala assim, a aula da Daiane é muito boa, mas vai ter outro que fala assim, não, a aula da Daiane é muito ruim. Então, isso é juiz de valor, tá? É a forma como eu classifico aquilo. E sobre o que a Estela perguntou ainda, sobre as normas, eu posso falar assim, as normas, elas não são universais, certo? Elas vão variar, as regras vão variar de acordo com o lugar. Então, as normas podem ser normas de escola, normas do clube, normas da sua casa mesmo, certo? Então, as normas, elas não são universais. A lei já é algo mais abrangente, entendeu? Então, é lógico que existe, gente, presta atenção, é lógico que existe lei municipal, estadual, federal, né? Então, o que acontece? Uma lei, por exemplo, municipal. Uma lei municipal, por exemplo, lá da cidade de Guarapari, um exemplo, ela pode variar com relação à cidade de Manhuaçu. Por quê? Porque lá tem praia e aqui não tem. Então, lá pode ter algumas leis relacionadas à praia, que aqui não vai acontecer porque aqui a gente não tem praia. Tá dando para compreender? Ô, Daiane, então a lei, ela pode, tipo assim, ela tá associada a aspectos naturais e tantos econômicos. Porque, tipo assim, praias naturais e econômicos. Tipo assim, lá o prefeito decretou aquilo. E aqui o nosso já não é de acordo com aquilo. Então, exatamente. E, tipo assim, a mais abrangente seria, tipo assim, com o presidente. Lógico que não é só o presidente que decide, junto com os outros lá que eu esqueci o nome agora. Mas aí... Os vereadores, não? Não, a lei federal são os deputados, senadores. Aí, municipal são os vereadores.
Isso. Deu para entender, gente? Então, existe, por exemplo, vamos pegar cada aspecto, mas a lei é algo mais abrangente. Então, você, igual a Maria Fernanda falou, você passar num radar numa velocidade não permitida, no Brasil inteiro você vai levar multa. Entendeu? Agora, a norma ela é mais particular, porque ela vai variar. Por exemplo, numa escola, a aula é de 50 minutos, na outra é de 40 minutos, entendeu? Então, a norma ela pode variar mais. Deu para entender, ô Estela, o que você perguntou? Deu sim. Ô, Daiane, só uma coisa. Os valores, por exemplo, pode ser o que uma sociedade cultiva, ou uma família, uma pessoa, algo mais particular, né? Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo, certinho. Continuando aqui, então, amores. Aí aqui tem uma introduçãozinha, assim, vou falar assim que não é importante, mas que trata, assim, dos termos relacionados à questão jurídica. Então, por exemplo, o que é mais importante que vocês quiserem até marcar aqui, ó. Pode, ó, né, aqui, peraí, gente. Aqui eu não quero marcar, não. Como é que faz para desmarcar, hein? Tem um negócio embaixo de deleta, Daiane, que você vai em cima e deleta. Ah, tá. Vai em cima e deleta. Ótimo. Daiane, Diga. eu acho que você tem que apertar naquele olhinho do lado de delete. Ah, gente, eu vou esquentar minha cabeça. Na verdade, vocês vão marcar aqui, ó. Normas morais e jurídicas. Mas obrigada, Gabi. Daqui a pouco eu vou testar, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. Aqui na introdução está falando o seguinte, que o direito, nem vou ler essa parte aqui não. O direito, ele está relacionado às questões morais e jurídicas, tá? Então, a filosofia também está ligada com isso aí. Porque, gente, ó, o direito é a forma que procura atualizar o conteúdo que é a justiça. Então, por que, gente, que tem que atualizar a justiça? Né? Porque muitas vezes leis, por exemplo, que existem hoje, aliás, consertando, leis que vão existir futuramente, hoje em dia elas não existem. Porque tem situações que hoje acontecem que há tempos atrás não acontecia, entendeu? Então, o que acontece? A justiça, o direito e a filosofia é extremamente importante para a atualização dessas coisas, né? Igual hoje existem crimes de internet, né? Na época que não existia internet, não tinha crime de internet. Inclusive, ontem, estava vendo Ai, meu Deus, esqueci o nome do sujeito. Vi no jornal ontem, ele estava falando que alguns hackers, eles estavam invadindo, gente, a questão do sistema da justiça eleitoral. Eu fiquei assim, misericórdia, gente, nem a eleição a gente tem tranquilidade. Então, eu posso falar que há 100 anos atrás tinha crime de hacker que invadindo o sistema da justiça eleitoral? Não, né, minha gente? Porque não tinha nem internet. Então, o que acontece? As coisas vão atualizando e o direito tem que atualizar para que a justiça aconteça, tá bom? Pode ser que daqui a um tempo, vão falar assim, meu Deus, a minha professora estava dando aula de filosofia, a gente estava estudando sobre invasão, né, de sites, de sistemas, sei lá, que eu não sou dessa coisa da informática, né? Mas aí vocês vão falar assim, ó, hoje existe um crime diferente com relação à tecnologia, tá bom? Continuando aqui, aí que vem a questão das normas. As normas, elas podem ser morais ou jurídicas. As normas morais, gente, elas estão ligadas, muito mais ligadas, na verdade, à coação interna. O que é isso, gente? Quando eu quero me frear para uma atitude que eu considero como errada. Tá? Então, por exemplo, eu não gosto de falar mentira. Então, eu me freio, eu me cobro para não falar mentira. Entendeu? E qual que é a minha intenção? Que essa minha atitude... Daiane. Oi. Mas Oi, às vezes você me... Oi, Daiane. Tudo bem? Claro que eu tô. E você? Tô joia. Ai, que bom. Mas Diga. assim, Daiane, tem umas mentiras que você deve falar, mesmo que é errado.
Tem umas mentiras que você deve falar, tipo... Ah, sei lá, Não, isso aí você tá sendo muito falsa, mas assim, eu não sei se você já falou isso, mas, por exemplo, você deixa um copo de vidro cair. Aí, você mente que não foi você, pra você não levar bronca, sabe? Tem umas Eu mentiras que entendi o ponto da Júlia. Eu tenho uma outra ideia. Tipo assim, uma pessoa comprou uma roupa e gostou muito. E ela perguntou se você gostou. Você não gostou, mas você não quer deixar a pessoa triste. Aí você fala falam. que gostou, né? Que achou Não, bonita. Isso ô, eu faço gente, também. eu entendi o Igual uma raciocínio. comida, tá ruim, mas Você não vai falar que a pessoa que fez tanto carinho, você, nossa, tá horrível. Não, entendi. Eu acho, ó, não, mas isso aí é verdade. A gente não precisa ser sincero em tudo, não. Tá? Não é que você vai ser falso, não. Eu prefiro omitir minhas opiniões quando dá. Tá? Não, isso é verdade. Eu prefiro omitir, ou seja, se der pra eu fugir pela tangente, sabe? Sair da situação, eu tento. Mas eu não vou pegar esse exemplo, não, que esse exemplo deu polêmica, né? Vou dar outro exemplo, então. Eu tento ser boa pagadora. Pagar minhas contas em dia. Não vou usar esse exemplo que não vai dar BO. Ou seja, quando eu atraso, por exemplo, estou devendo uma conta numa loja. Quando eu atraso um dia ou dois, eu me sinto incomodada. Por quê? Porque a minha vontade, a minha consciência me cobra de pagar aquilo ali no dia. Então, ou seja, essa minha cobrança interna, ela acaba que eu tenho a intenção de que ela seja universal. Tá até aqui, ó. Ó, marca aí, por favor. Ou seja, as minhas ações, tá? Que a minha consciência me cobra, ela acaba, eu tenho a intenção de que ela seja algo, tenha validade universal. Fala aí pra mim, posso interromper o compartilhamento aqui? pode. Marcaram aí? Por exemplo, vamos ver aqui. Davi, fala aí pra mim, Davi. Qual uma situação que você se cobra para agir de forma correta? Qual Davi? Você mesmo. Mas, tipo... Algo assim, quando eu tô Davi. devendo alguma coisa assim. Tipo? Quando eu tô devendo alguma coisa, alguém... tô devendo dinheiro a alguém, por exemplo. Nossa, Isso. mas você já é muito novo para dever dinheiro, os outros. Não, Daiane, mas às vezes eu compro alguma coisa. Tô Nem precisa brincando ser com coisa... você, tá, Davi? Pode Daiane, falar. Pode falar? eu tô devendo dinheiro pro meu irmão, R$ 4. Você tá devendo dinheiro pros outros? Não Tô. Ô, acredito. Daiane, eu não roubei o dinheiro dele. Eu peguei com a possibilidade de não devolver, entendeu? Entendi. Devo e não nego, pago quando eu puder. É isso. Aí quando meu pai me bancar, aí eu tipo, dou os R$ 4. Aí Entendi. sim. Não, mas eu sei que você é uma boa pagadora. Você vai pagar seu irmão. Ô, gente, mas brincadeiras à parte. Então seria isso, tá? As normas morais são aquelas normas que seria uma coação interna, aquela que você cobra a si mesmo, tá? Seria basicamente isso. Agora, as normas jurídicas, vamos lá. Deu para entender, gente, as normas morais? Deu pra entender. Então tá. Normas jurídicas, então. Gente, as normas jurídicas, elas já são ligadas mais a uma coação externa. Ou seja, aquilo que está relacionado com a justiça. Vamos supor, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho porque tenho medo de levar uma sanção. Ou seja, uma multa, uma punição. Entendeu? Então, às vezes, você nem internalizou aquilo, mas você obedece por medo de uma punição externa.
Deu para entender? Talvez você nem concorde com aquilo ali. Só que você tem medo da punição. Pode falar, Estela. Oi? Não, Lena, só apertei um negócio aqui e ligou meu microfone sozinho. É porque eu achei que você ia falar. Podem marcar aqui, então. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação que estava no nosso material, que eu até comentei com vocês. Você tá de madrugada, pode ser que meu aço mesmo, não vamos dar exemplo de capital, não. E o sinal está vermelho. Se eu fosse olhar pela minha vontade de madrugada, eu ia, ultrapassar o sinal vermelho. Certo? De madrugada, tá, gente? Eu não faço essas coisas de dia, não. E também não faço de madrugada também, não, porque eu quase não saio de madrugada. O que acontece? Se eu fosse olhar pela minha vontade, eu ultrapassaria o sinal vermelho de madrugada. Porque eu tenho medo de assalto, de ladrão. Só que, se eu ultrapassar, eu estou desrespeitando uma lei. Pode acontecer de chegar uma multa na minha casa. Então, por isso Mas, que... Daiane, Diga. de madrugada não tem quase nenhum carro. O que que tem? Só que deixa eu contar para você. É questão de moralidade. Ô, Daiane. Moralidade e punição, Gabriel. Diga. Ô, Daiane, teve até um acidente que o menino tava na frente do sinal, né? E ele tava respeitando o sinal, tava de madrugada. Aí quando deu sinal verde pra esse, ele foi passando e o outro passou no sinal vermelho. Aí jogou ele pra frente de uma loja e os dois morreram. Então acho que não ultrapasse o sinal de madrugada, gente. Tá bom, né? Não, é uma situação muito complicada. Aqui Nossa, gente, a Estela fala isso com uma frieza, né? Foi uma Iguaçu, porque eu lembro, foram dois motoqueiros, não foram? Foram dois motoqueiros. Não foi? Foi, não tem muito tempo, senão. Eu lembro dessa situação. É complicado, gente. É muito complicado, Estela, porque exatamente, você tem que colocar isso muito na balança. E Manhuaçu é mais tranquilo, a gente não tem, assim, tanto assalto, né? Mas numa capital, como é que você vai fazer? Entendeu? Aí fica, gente, eu não tô falando pra você fazer ou não fazer, não, tá? Eu só tô colocando situações para que vocês pensem. Então, um amigo meu ultrapassou o sinal vermelho de madrugada aqui em Manhuaçu. Ele chegou de viagem de Belo Horizonte e tal. Ele levou uma multa. Tá? Então, o quê? Aí você vai ter que pesar muito, muito na balança essa situação. Se estiver num lugar perigoso, o que você vai fazer? Né? Então, só que, então, algumas coisas que a gente não, que a gente às vezes não concorda, a gente obedece porque é uma norma jurídica. Se eu não obedecer, eu vou levar uma multa e vou ter uma punição. Correto? Deu para entender, amores? Uhum. E quando eu não obedeço uma norma jurídica, eu caio no individualismo. Então, vamos pensar que cada um faça da sua maneira. O que acontece? Dá confusão, né, gente? A gente cai no individualismo, cada um considera que ele é o bom do pedaço e acaba dando uma grande confusão, né? As pessoas acabam não respeitando tanto as leis e é isso aí, tá? Cai, né, no individualismo, na intolerância, tudo isso aí. Gente, deixa eu contar para vocês, eu acho que vai dar tempo. Eu tô com um videozinho aqui do Mário Sérgio Cortella, são 7 minutos, e ele fala dos valores morais. Como que nós estamos vivendo uma crise moral no Brasil. Vou compartilhar com vocês, tá? Muito bacana, e depois eu quero a opinião de vocês. Não sei se vai dar tempo de todos opinarem hoje, mas fica para a próxima aula qualquer coisa. Beleza? Então tá, deixa eu compartilhar aqui.
Responde, recebemos hoje o professor Mário Sérgio Cortella para fazer uma reflexão sobre esse atual momento difícil que o nosso país atravessa, crise econômica, política, financeira e crise moral também. E você, telespectador, pode participar desse bate-papo aqui com o professor Mário Sérgio. O Renato já mandou aqui uma pergunta e ele diz o seguinte, como promover as reais mudanças na política, professor? A primeira coisa é que numa democracia nós somos os grandes provedores dos políticos. Isto é, eles não aparecem porque lá estão, porque tomam o poder. Isso seria uma ditadura. Nós os colocamos. O que significa que, num determinado modo, nossas boas escolhas para a gestão pública da atividade política, ela é decisiva. Em segundo lugar, a incapacidade que algumas pessoas têm, às vezes, de supor que a política não acontece só na época da eleição. Ela exige que eu continue acompanhando no meu dia a dia aquilo que é feito pelas pessoas que me representam. Em terceiro e último lugar, é claro que é necessário que pessoas de bem se candidatem também para os lugares, porque do contrário, se a gente diz que a política ela está muito vinculada ao desvio, né, ao entornar o caldo das coisas, é preciso que quem não queira fazê-lo, isto é, gente que não quer ser desonesta, que ela decida também participar da política. E eu até perguntava no bloco anterior se a política, ela corrompe obrigatoriamente, se o poder corrompe obrigatoriamente, o senhor mencionou que não, né? Depende de cada um, isso é individual. Ela é uma possibilidade, mas ela não é uma obrigatoriedade, eu insisto sempre. A corrupção, por exemplo, ela nunca será extinta na vida humana porque nós somos livres para o maléfico, como eu disse antes, e para o benéfico. Isso significa que eu posso sim ter a situação, mas não é obrigado a ter. Quando você tem mecanismos judiciais que bloqueiam isso, uma sociedade que acompanha a recusa à corrupção do dia a dia, porque quando eu encontro o grande movimento, é porque ele tem no dia a dia, no momento em que a pessoa se relaciona ela mesma com o poder público, quando ela está na frente de um agente de trânsito que ela quer favorecer e facilitar. Isso é coisas que vão, pouco a pouco, minando nossa condição. Exatamente. 2 telespectadores mandaram perguntas justamente sobre isso. O senhor dizer isso, o pessoal tem que, os bons têm que aparecer, né? Diz que o mal prevalece pela omissão dos homens de bem, né? O Edmar Moura, ele diz o seguinte: dizem que todo político é corrupto porque a sociedade também é corrupta, o senhor concorda? Não, eu acho que, por exemplo, eu costumo dizer, vou insistir, 95% dos brasileiros acordam todos os dias em vários estados do país e vão trabalhar. Levanta de madrugada, pega ônibus, cavalo, barco, bicicleta, moto e vai. 5% são canalhas. Esses 5% de canalhas conseguiram uma coisa perigosíssima. Primeiro, dizer aos 95% que não são canalhas que não sê-lo é a forma de ser tonto e otário. Segundo, que esses 5% são invencíveis. Aí 2 mentiras. Primeiro, não é correto ser canalha. Segundo, eles não são invencíveis. Nós temos hoje no país um processo de limpeza dolorido, complicado, nos dá raiva em vários momentos. Mexe com a nossa economia. Claro, mas ele é necessário. Ele é necessário. Você sabe que a palavra crise, ela tem origem numa palavra do sânscrito, né, que é purificar, purificação. Por isso cria, tem pessoas que praticam exercícios de yoga, de astanga, que se faz cria. O que é purificar? É você separar. A febre, ela produz desconforto, mas ela é uma forma de purificação. Com o que nós estamos vivendo hoje é uma febre grande. Exatamente, com tantos escândalos vindo à tona, políticos, empresários, tanta gente sendo punida, presa, então a gente pode ter uma realidade diferente daqui para frente? A gente precisa ter. Se nós perdermos esta ocasião, se nós perdemos essa chance no país, em que numa democracia não quebra a nação, né? Nós não temos uma política hoje em que a gente fica desgovernado, ao contrário, a gente tem uma rota, essa rota ela está seguindo com algumas atribulações, mas nós temos capacidade hoje de fazer um país que possa ser melhor. O que a gente não pode achar, o que eu posso fazer? Qual é a frase mais perigosa, Sueli, num país como o nosso? É, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente não faz nada? É como se fosse do lado externo. Por isso, vivemos um momento especial. Difícil, é duro, complicado, mas ele é algo que nós nunca tivemos na história. Nós não podemos perder a ocasião. Já aproveito para emendar, então, o Igor Schubert já falou algo que você acabou de dizer um pouquinho aqui, Suelen, você também, professor. Nós gostamos muito de apontar a falha dos outros, de apontar a corrupção dos outros, mas acabamos fazendo a mesma coisa. A gente infringe lei de trânsito, a gente paga propina, a gente fura fila, enfim. Nós precisamos também ter uma boa conduta moral para cobrar que os outros também tenham? Claro, mas a ideia de que o outro não está fazendo o que deve fazer não significa que eu, então, adiro, ou seja, acato a lógica de que, bom, se eu faço, todo mundo faz.
Isso é absolutamente perigoso. Afinal de contas, como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, com uma fagulha. E quando a gente tem, assim, esse tipo de apodrecimento dos modos de convivência... Se isso é tem social, a ver comigo, então, né? Claro, tem a ver comigo, mas não é só comigo. O que significa, acima de tudo, que eu preciso participar da vida coletiva de um modo que seja decente. Ah, mas o outro não faz. Lamento. Né? A frase é clássica, eu sou caipira, o time dos Red Snakes não é caipira, mas... Rednecks, né? Não é caipira, mas eu sou de Londrina. E o caipira costuma dizer que é pobre, mas é limpinho. Né? A ideia de ser pobre e limpinho, ela é uma coisa que é decisiva numa circunstância como essa. O que não pode é ser cínico. O cínico é aquele que finge que está seguindo, aquele que finge que ele é honesto, que finge, mas é só da boca para fora. Isso aí é, como diria um personagem antigo da TV, é nojento. Professor, tem mais participação aqui dos nossos telespectadores. O Anderson, vou resumir a sua pergunta, viu, Anderson? Ele lembra aqui uma premissa de Rui Barbosa, que chegaria o dia em que o homem sentiria vergonha de dizer que é honesto. Vale desistir de tentar mudar o mundo? Jamais, jamais. Nós somos marcados, nós humanos e humanas, pela capacidade da esperança. Isto é, a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente, Sueli, que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Afinal, as pessoas olham e dizem assim, ah, mas do jeito que tá, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte. É essa que decide. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. É. E é isso que é decisivo. Ok, professor, obrigado. Prazer. Gente, fala se o Cortella não é maravilhoso, gente. Esse homem só fala a coisa certa, gente. Eu não sei se todos prestaram muita atenção na fala do Cortella, gente, mas ele é fantástico. Ele trata da questão oral, porque a gente fala assim, ah, o Brasil não tem jeito, o Brasil é só corrupção. Mas a gente tem que pensar que, como ele falou, 95% das pessoas acordam de manhã e vão trabalhar e pagam seus impostos. Nós vamos falar, gente, sobre a questão moral na próxima aula. Por isso que vocês gostaram do vídeo, gente? Aham. Bem explicativo. Ele fala muito bem, ele fala... Ai. Show de bola, não é, Tainá? Uhum. Amores, então fica assim. Eu não tô correndo muito, tá? Nós estamos acabando a apostila mesmo. Nós vamos compartilhar mais vídeos durante esse restinho de bimestre. E aí eu vou deixar o exercício 1 para vocês fazerem. E na próxima aula a gente vai falar sobre os valores morais. Inclusive, se der tempo, vou falar com vocês de uma blogueira muçulmana que fala sobre os valores morais da religião islâmica. Se der tempo na próxima aula. Muito bacana. Vou trazer umas coisas diferentes para nós aqui nesse finalzinho de bimestre. E fica assim, tá? Um beijinho.